galerinha, aqui quem fala é a Fuminho, professora de Química. Nós vamos para mais um vídeo para trabalhar mais uma vez cálculos estequiométricos. E o assunto de hoje vai ser sobre excesso de reagentes. Então, como o próprio nome está dizendo, excesso de reagentes. Excesso quer dizer ter alguma coisa além do que deveria ter. Por exemplo, quando você faz um bolo e tem uma receita de bolo que manda colocar, precisa de 4 ovos, de 3 xícaras de trigo, de 1 xícara de açúcar, por exemplo, aí você abre aquele reservatório de guardar açúcar e você guardou 5 quilos de açúcar. Por que você tem 5 quilos de açúcar na sua despensa? Você vai colocar no bolo? É lógico que não. Porque se você colocar 5 quilos de açúcar do jeito que está lá no seu reservatório, você não vai fazer bolo, você vai fazer um caramelo. Então, ou qualquer outra coisa, mas não a receita do bolo. Então, enfim, como que a gente começa a desconfiar se num exercício agora de estequiometria você tem a possibilidade de um exercício com excesso de reagentes? Então, vem aqui comigo. Principal informação. Você começa a perceber, desconfiar se tem excesso de reagente numa questão quando você estiver lendo o seu exercício lá no enunciado, aparece quantidades de 2 reagentes. Oi? Quantidade de 2 reagentes? Para quê? Eu não preciso. Se eu tiver a quantidade de 1 reagente só, eu consigo calcular pelas proporções as quantidades de todas as outras substâncias. Por que o exercício está me fornecendo quantidades de 2 reagentes? Comece a desconfiar. Por quê? Quando tem quantidades de 2 reagentes, eu preciso verificar se as quantidades dadas estão na proporção correta. Pode até ser que estejam, mas não é certeza. Então, a principal informação no enunciado é a presença de quantidades de 2 reagentes. Se você tiver isso, verifique se há excesso. Antes de começar a calcular o que ele pede, quanto produziu, você vai verificar se essas 2 quantidades você tem alguém a mais do que deveria ter. E se você perceber que há excesso não deve ser utilizado. Lembra da história do açúcar. Não é porque eu tenho 5 quilos de açúcar guardado que eu vou colocar os 5 quilos para fazer uma receita de bolo. Ninguém merece. Então, excesso não reage. Deixa guardado, numa próxima etapa você usa para fazer o seu bolo com o restante do açúcar. Não vai colocar tudo na primeira receita. Ok? Então, excesso não reage. E se desses 2 reagentes que foram dadas as quantidades, você descobre quem está a mais, na quantidade maior, quem dá o limite do processo sempre é aquele reagente que está na quantidade menor, chamado de reagente limitante. Se você tem 4 ovos e naquela receita, para 4 ovos, iria 1 xícara de açúcar. Na geladeira você só tem 4 ovos. E na despensa você tem 5 quilos de açúcar. Quem que dá o limite? O açúcar ou os ovos? Os ovos. Olha, você só tem 4 ovos. Só dá para fazer uma receita de bolo. Não adianta pegar tudo isso de açúcar. Eu vou usar apenas 1 xícara de açúcar. O resto guarda. Certo? Então a gente sempre vai usar o reagente limitante para efetuar todos os cálculos que ele pedir. Então, do que a gente tem que lembrar sempre num exercício de cálculo estequiométrico envolvendo excesso de reagentes?
que na questão eu tenho lá a quantidade de duas substâncias. E isso eu não sei se está na proporção correta. Normalmente ele fala misturam-se tanto com tanto. Não está falando reage tanto com tanto. Misturar não é reagir. Misturar eu posso colocar em quaisquer proporções, fora de proporção, então não está seguindo aquela proporção que deveria ser. Então sempre quando eu tenho quantidades de dois reagentes, verifique se tem excesso. Se tiver, excesso não reage. Pega o reagente limitante e aí você vai resolver o seu exercício de estequiometria usando o reagente limitante. A história é essa. Só isso. Agora, tem que saber fazer. Filhinho, como que eu faço isso? Como que eu vou pegar esses dois reagentes e verificar se tem excesso ou não? Como que eu vou descobrir tudo isso? Então, vamos lá para esse exemplo que está aqui na minha lousa. Exemplo. Na combustão de 5 mols de gás metano com 8 mols de gás oxigênio, qual será a massa de gás carbônico produzida? Dados. O carbono tem massa atômica 12 e o oxigênio 16. Muito bem. Então, vejamos. Começando o enunciado, tenho aqui na combustão de 5 mols de gás metano. Então, eu tenho a quantidade de uma substância que é o gás metano, com 8 mols de gás oxigênio. Então, eu tenho uma segunda quantidade. Eu tenho a quantidade do metano e eu tenho a quantidade do oxigênio. A pergunta é, quanto que vai liberar de gás carbônico? Então, a primeira coisa, será que esses dois reagentes estão com quantidades adequadas? Será que isso está na proporção da equação? Então, é a primeira coisa que eu tenho que verificar. Eu esqueço a pergunta, que é a massa de gás carbônico, e eu vou verificar se entre esses dois há excesso ou não. Muito bem. Como que a gente faz isso? Muito bom. Estequiometria, nós temos sempre aquelas 4 etapas. E a primeira é, cadê a equação? Tudo começa pela equação. Se eu tenho a equação pronta, ótimo. Se eu não tenho, eu vou ter que fazer. Neste caso, aqui eu tenho só o enunciado, não tem equação, então eu vou ter que fazer. Reação de combustão, reação de queima. 5 mols de metano. Então, metano, CH4, que é um gás. Vou montar a equação. Combustão é reação com oxigênio, O2, que é outro gás. Queimou, e o que vai acontecer? Liberar gás carbônico, como já foi falado, e a combustão libera também água. Muito bem. Fiz o começo da equação, mas para ser uma equação eu preciso ver se os dois lados estão iguais. Balanceamento. Um carbono com carbono. Aqui está bonitinho. 4 hidrogênios. Na água eu só tenho 2, então dobra a quantidade de água. Falta acertar a quantidade de oxigênio. Aqui eu tenho 2, mais 2, 4. Então aqui eu não tenho oxigênio, eu só tenho nesse lugar. Dobro e agora está tudo balanceado. Então a primeira coisa, eu tenho quantidades de 2 reagentes. Na combustão de 5 mols de metano. Então, vou colocar aqui bonitinho, ó, 5 mols de metano com 8 de oxigênio. Pergunta, qual é a massa de gás carbônico? Então, eu não precisaria desses dois para calcular a massa de gás carbônico. Então, eu não sei se isso aqui está correto. Antes de calcular a massa de gás carbônico, eu vou verificar se aqui tem excesso. Então, na verdade, é como se fosse um primeiro exercício de cálculo estequiométrico, na verdade de proporções, para ver se tem excesso. Depois, um segundo exercício de cálculo estequiométrico, usando o
o reagente limitante para efetivamente calcular o que se pede. Então, primeira parte, vou dividir a minha lousa assim, ó. Primeira, vou verificar se tem excesso. Como que eu começo? Então, naquelas etapas. Equação, primeira etapa. Segunda, proporção. Então, a proporção da equação entre o metano e o oxigênio é de 1 para 2. Então, vou escrever aqui, ó, 1 mol de CH4 precisa, para reagir, de 2 mols de oxigênio. Esta é a proporção. Isto é o que reage. Agora, vou colocar aqui embaixo só para a gente ver como está todo mundo em mol. Fica mais fácil para a gente até perceber isso. Do metano, ele está falando que tem 5 mols. E do oxigênio, ele tem 8. Então, essas duas quantidades dadas, 5 e 8, respeitam a proporção da equação do balanceamento. Perceba, de 1 para 2, aqui tem que ser o dobro. Se eu usar 5, lá tem que ser o dobro. Eu vou precisar de oxigênio 10 mols, mas eu não tenho. Eu só tenho 8. Então, vai ficar faltando oxigênio. Eu não posso falar assim, falta o oxigênio, o mês que vem paga. Vai ficar devendo na receita de bolo? Não dá. Então, quer dizer, não dá para usar essa quantidade de 5 mols, porque a proporção 1 para 2, 5 para 8 não está na mesma relação. Então, o 5 está numa proporção maior que o 8, ok? Tem diversas maneiras para a gente verificar isso. Posso verificar aqui, ó, de 1 para 5 multiplicou por 5, de 2 para 8 multiplicou por 4. Você fala, opa, aqui está fazendo 4 vezes mais a receita e aqui está fazendo 5. Então, não está na proporção adequada. Quem vai dar o limite? Esse que aumenta mais ou que aumenta menos? Aumenta menos. Ó, não dá para fazer 5 receitas. Eu não tenho esse ingrediente, vai ficar faltando. Então, o oxigênio é o meu reagente limitante. É ele que dá o limite. Se você tem alguma dúvida, porque talvez em outras situações você tenha contas um pouco mais difíceis para fazer e pode ter uma dúvida entre quem é o meu reagente em excesso, quem é o meu reagente limitante, qualquer número que você tem aqui, você pode descobrir quem é o excesso, quem é o limitante, fazendo uma continha bem simples. Multiplica em cruz. O 5, se eu multiplicar por esse 2, deixa de um lado. O outro, 8 multiplicado por 1. 5 vezes 2 deu 10. 8 vezes 1 dá 8. Não deu o mesmo resultado. Então, quer dizer, o lado que fica maior, por que está maior? Porque esse lado tem excesso de reagente. Certo? Então, olha a dica. Coloque os dois números embaixo. Multiplique em cruz. Só toma cuidado para não trocar, não inverter esses números. O lado que ficou maior, o resultado, é o lado que tem excesso. O lado que ficou menor é o meu reagente limitante. Então, quem dá o limite é o oxigênio. Como a pergunta é, qual é a massa de gás carbônico que a gente deve produzir? O que eu vou fazer agora? Usar o reagente limitante nos cálculos, quer dizer, eu vou calcular o CO2 a partir do reagente limitante. Não interessa mais esse excesso, esse 5, esquece dele. Você vai usar o limitante, o 8, e a partir desse 8, você calcula a massa de gás carbônico. Então, é como se eu falasse assim agora, olha, tudo isso daqui agora eu não vou usar mais, ó.
descarta. Comece o seu exercício daqui para frente. Então, começando. Proporção. Limitante é o oxigênio. Lá na equação, quanto eu tenho? 2. 2 mols do oxigênio, que é o meu reagente limitante, ele que dá o limite, produz 1 mol de gás carbônico. Esta é a proporção. Aí você faz terceiro passo da estequiometria. Transforme o mol. O oxigênio, como tem 8 mols, eu não preciso transformar. Eu continuo falando em mol. Continuo escrevendo mol. Mas o gás carbônico, como a pergunta é massa, eu não vou falar em mol, eu transformo para massa. Somando 1 mol de gás carbônico, o carbono é 12, o oxigênio é 16, vezes 2, 1 mol disso vale 44 gramas. Então, se tivéssemos 2 mols de oxigênio, estaríamos produzindo 44 gramas de CO2. Mas, agora por último, pegue a quantidade dada. Como você tem 8 mols de oxigênio, a massa de gás carbônico vai ser outra. Enfim, o resto você vai fazer a estequiometria convencional. Basta você multiplicar por 4 e vai descobrir a massa de gás carbônico. 44, se eu multiplicar por 2, vai dar 88. 88 vezes 2, com mais 88, 16. Vai 1, 17. Então, essa massa deve dar 176 gramas de gás carbônico. Ok? Então, vejam. A estequiometria que envolve excesso de reagente é como se nós tivéssemos 2 exercícios dentro de um só. Um primeiro que a gente vai verificar se tem excesso. Verificou, aqui tem. Pega quem está em excesso, descarta. Não vou usar os 5. Uso o que está na quantidade menor, o meu limitante. A partir do limitante, aí sim eu calculo o que foi pedido. Gostaram dessa aula? Mais um capítulo de estequiometria. Agora, bons proveitos, estudem bastante, pratiquem. Até a próxima!